Espero que esteja tudo bem com vocês. Nossa videoaula hoje é sobre plano inclinado. E esse plano inclinado está numa condição que eu não vou levar em consideração o atrito. Então seria um plano inclinado sem atrito. Aqui é o desenho do plano inclinado. Aqui vai aparecer o ângulo de inclinação, que seria um ângulo θ. Sobre esse plano inclinado nós colocar um bloco de massa M e sobre esse bloco de massa M vão atuar a força peso, a vertical e para baixo, e a força normal, que é a força exercida pela superfície do plano inclinado sobre o bloco. Está ela aqui representada. Eu sei que nesta condição eu noto que a força normal e a força peso não se equilibram. O motivo, não atuam na mesma direção. Então, se você olhar o desenho, a força peso está aqui na vertical e a força normal está perpendicular ao plano. Então, a força normal e a força peso, não estando na mesma direção, não tem como essa força se equilibrar com essa outra força. Ora, sei que nessa condição, ao colocar o bloco aqui sobre o plano inclinado, a tendência desse bloco é descer o plano. Então, estaria aqui a direção do movimento e a direção da aceleração. Então, a tendência é que esse bloco desça o plano inclinado. Ora, para determinar essa aceleração que atua sobre o bloco, é necessário conhecer a força resultante que atua sobre o bloco. Então, nós vamos agora trabalhar com a decomposição da força peso. Então, eu teria que a força peso vai nos dar duas componentes. Uma componente perpendicular ao plano inclinado, vou chamar de PY, e uma outra paralela ao plano inclinado, que eu vou chamar de PX. Ora, estaria aqui o plano inclinado, aqui vai aparecer a inclinação do plano, que eu estou chamando de θ. Eu vou colocar sobre o plano inclinado o bloco. Esse bloco fica sujeito à força peso, pois a força normal, e aí eu vou ver que essa força peso ela vai nos dar as chamadas componentes, que é a PY e a PX. Ora, passei aqui paralelo ao plano o eixo X e perpendicular ao plano eu tracei aqui o eixo Y. Você nota aqui, ó, que a força peso ela não está na mesma direção da força normal. Então, ela vai acabar nos dando duas componentes, que é exatamente fazendo a projeção desse vetor força-peso. Então, eu vou projetar esse vetor na direção x e na direção y. Um detalhe importante: se o ângulo de inclinação do plano inclinado é θ, o ângulo formado entre a força peso e o eixo y também vai ser θ. Isso sempre vai acontecer. Ora, projetando essa força peso na direção x e projetando essa força peso na direção y, nós vamos ter o y, que é esse aqui, projetado na direção y, e o px projetado na direção x. Então, essa componente px está na direção x e essa componente py está na direção y. Ora, cálculo das componentes, ou seja, calcular px e calcular py.
Não esquecer, você aprendeu lá no 9º ano, a chamada relação entre seno, no caso aqui nosso, você observa que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Dá para perceber que essa componente px é exatamente igual a isso aqui, ó. Então eu teria que a componente py sendo um cateto e essa componente px sendo o outro cateto desse triângulo retângulo. E aí você aprendeu lá no 9º ano que o seno desse ângulo θ é exatamente o cateto oposto, que é o px, pela hipotenusa, que é P. Ora, baseado nisso, vejo que o meu x nada mais é do que P vezes seno θ. Estaria aqui. Ora, quem é o meu cosseno? Cateto adjacente, que é exatamente esse aqui. Então, o meu cosseno seria PY, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que seria o P. Então, estaria nessa situação que o meu PY é exatamente P vezes cosseno. Ora, não esqueça que P é peso. Peso é massa vezes gravidade. Ora, então eu teria que o meu y é mg cosseno θ. Então, a minha componente py é sempre mg cosseno de θ. O meu x será mg seno θ. Então, aqui, ó, sempre que eu colocar um bloco sobre um plano inclinado, essa força-peso vai nos dar duas componentes, Px paralela ao plano e Py perpendicular ao plano. E o Px é mg seno θ e o Py mg cosseno θ. Tá? Ora, cálculo da aceleração do bloco plano abaixo, isso quando não tem atrito. Então agora eu vou ver qual é o valor da aceleração que atua sobre o bloco. Então, se você observar, nessa condição, a normal vai se equilibrar com o PY. Veja que a normal e o PY estão na mesma direção, porém uma está para cima e o PY está para baixo. Então, na direção Y, há um equilíbrio entre a normal e o PY. Enquanto que na direção X não tem equilíbrio, uma vez que não tem atrito para segurar esse bloco, então ele vai ser acelerado por essa componente X. Eu já sei como é que eu calculo. Nesta situação, tá vendo? Ó, Y e normal se equilibram. Falamos o motivo. Está na mesma direção e em sentidos opostos. Então, a força resultante sobre o bloco é simplesmente Px. Ora, aplicando a segunda lei de Newton para o bloco, nós teremos força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a resultante na direção x, uma vez que na direção y a resultante é zero? Ora, é Px, que é igual a massa vezes aceleração. Tá vendo? Estou substituindo no lugar da força resultante Px. Abrindo o Px, então, tá vendo? Então, eu estou abrindo esse Px, eu vejo que Px é mg seno θ, igual a m vezes a. Ora, nesta situação, eu posso simplificar as massas
eu chego à brilhante conclusão que a aceleração que atua sobre esse bloco plano abaixo é A, que é igual a G seno θ. Então, essa é a aceleração que atua sobre esse bloco. E observe um detalhe, que esta aceleração independe da massa desse bloco aqui. Ó. Então, a aceleração que atua sobre um bloco colocado sobre um plano inclinado é exatamente G seno θ. Então, essa aceleração depende da gravidade local e depende do seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ora, aplicando um exercício bem simplesinho, aqui o bloco representado na figura está colocado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal. Sem atrito, determine a aceleração adquirida por esse bloco, admitindo que a gravidade local é G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o seno desse ângulo de 30 graus é meio. Ora, resolvendo esse problema, partindo da expressão que foi deduzida anteriormente, temos que a aceleração que atua sobre esse bloco depende do seno do ângulo de inclinação do plano da gravidade local. Qual é o ângulo? 30 graus. Qual é a gravidade local? 10. Então, eu sei que o seno de 30 é meio, a gravidade local é 10. Então, eu vejo que a aceleração que atua sobre esse bloco é exatamente 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ao colocar esse bloco sobre esse plano inclinado de 30 graus, não tendo a força de atrito, eu sei que ele vai ser acelerado com essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, moçada? Então, veja, isso aqui, essa aceleração, ela é válida quando você pega um bloco e coloca sobre um plano inclinado sem atrito. Então, você está vendo que a aceleração vai depender do ângulo de inclinação do plano e da gravidade local. Tranquilo, moçada?